Oi, gente, muito bom dia. Que legal contar com a sua companhia nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe que desde o início de 2018 a gente está aqui semanalmente, sempre trazendo gente que tem conteúdo para lhe informar, levar conhecimento para você que está do outro lado da tela e conhecimento esse que pode fazer sempre a diferença na sua atividade relacionada ao campo. Hoje, mais uma vez, um assunto muito bacana que eu tenho certeza que vai garantir boas informações para você, não apenas que é daqui de Mato Grosso, mas, claro, para todo o país. O foco hoje é piscicultura. Quem está aqui comigo pela segunda vez aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso é a Laila Amorim de Paula, que é zootecnista e, claro, faz parte do time de instrutores credenciados do Senar Mato Grosso. Laila, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, telespectador. Trago verdades, viu? Trago verdades, Trago. muito bem, pessoal. Vamos ficar ligado porque hoje tem dicas muito legais. E a Laila vai trazer orientações para o manejo mais eficiente dessa situação aqui, olha, produção de peixes com baixa renovação da água em viveiros escavados. Fala um pouquinho sobre o que a gente vai ver aqui hoje, Laila. Sim, então, aproveitando aí, produtor, caso isso te interesse muito, já busca aí um papel e uma caneta e anota que tem bastante conteúdo interessante aí para vocês. Legal, tá bom? vamos começar. Então, o Brasil, ele possui diversos sistemas de produção e um desses sistemas de produção muito utilizado, né, na piscicultura é a produção do sistema semi-intensivo. O que seria isso? É o sistema onde que você pode ter tanques, né, com baixa renovação de água e com tanques também de água estática, ou seja, sistema estático, água parada. Então, ele permite que você tenha desde um viveiro de 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, a um viveiro de 200 metros quadrados. Vai depender da necessidade, né, e da realidade aí da sua propriedade. Então, o uso de água na piscicultura, né, o quanto eu preciso de água para produzir, o quanto é o suficiente para aquela minha produção e a qualidade de água disponível. Será que eu tenho a quantidade ideal? Será que eu tenho a qualidade certa para a minha produção? E se é possível, né, produzir peixe com baixa renovação de água. Será que é possível? E as nossas recomendações técnicas. Por isso, anote aí certinho que vem coisas interessantes pela frente. Legal, vamos lá então. Então, o sistema semi-intensivo é o sistema mais conhecido no Brasil, onde ele permite que você possa estar trabalhando com uma quantidade de água determinada na realidade da sua piscicultura. Né? Então, uma das características mais utilizadas no sistema semi-intensivo, né, é não possuir a alta renovação de água. Então, o piscicultor ou o produtor ele pode ter um equívoco de achar que para produzir peixe precisa de muita quantidade de água. Né? E isso é muito relativo ao sistema de produção que você tem. E no sistema semi-intensivo permite que você tenha no máximo 10%, né, dessa troca de água total, é um 10% total, né, dessa troca de água. E isso pode permitir também que você tenha menos quantidade de água para a sua produção, para renovação, né, de água. E esse sistema também ele tem tanto a possibilidade da renovação de água como um sistema estático, ou seja, água parada. Só para título de ilustração, então no máximo 10% do volume total de renovação seria um sistema semi-intensivo. Sistema semi-intensivo. Quanto que seria outro tipo de sistema? O outro sistema, ele vai aumentar a produtividade, ou seja, a quantidade de peixe, então ele vai precisar mais de um volume de água e até mesmo outro tipo de equipamento para melhorar a oxigenação. Né? Então, com certeza, os outros sistemas é muito mais do que 10%. Tá? Então, o benefício do sistema semi-intensivo é que ele permite que a propriedade que não tenha uma quantidade de água o suficiente para uma alta produção possa produzir com uma produção mais baixa. Legal. Então, outra característica é sem altas densidades de peixe, né? Não trabalhar com alta densidade, porque a partir do momento que você trabalha com uma alta densidade de peixe, é claro que você vai ter um maior custo, tanto no volume de água e também na necessidade de outros equipamentos. Tá? Necessário monitoramento da qualidade da água, isso é extremamente importante. Não é pelo fato de ter baixa renovação de água que você vai deixar, né, de monitorar a qualidade de água. Então, isso é um dos meios mais importantes da piscicultura. E o fornecimento de ração. Quanto que eu tenho fornecer de ração? Qual é a quantidade? Eu forneço ou não forneço?
né? Então, nesse sistema é necessário, sim, o fornecimento de ração. No próximo slide você fala ali qualidade e disponibilidade da água, ou seja, isso vai depender também de cada propriedade, de cada cenário. Exatamente. Então, a fonte de água, né? Água de rios, córregos, represa, açudes, minas e poços, e até mesmo a água de chuva, Patrone, você pode estar produzindo, né? Isso vai depender da realidade, né, da sua propriedade. Qual é a disponibilidade de água que você tem? Qual dessas fontes, né, você tem? Aqui mesmo, né, no caso da Baixada Cuiabana, aqui na capital, muita produção é feita com água de chuva e produz super bem. Mas é claro que tem os critérios, né, as recomendações técnicas a ser seguidas. Então, o uso da água na piscicultura, por conta da escassez hídrica, né, que acontece, é crescente no Brasil, as poucas pisciculturas, ela conta com uma disponibilidade alta de água. Então, isso acaba sendo o quê? Né, acaba que o produtor ele tem um equívoco entre a relação ao uso da água. Então, ele acredita assim, que para ter uma boa produção, ele precisa de um grande volume de água. E acaba até mesmo tendo um uso errado, né, desnecessário dessa água. Então, trabalhar com a água de forma correta pode ser também um sucesso da produção e ainda por cima diminuir os impactos ambientais. E aí vem aquela pergunta, né? É possível produzir peixe com baixa renovação de água? E muitos me perguntam, Patrone, onde está a mágica? Mas não tem mágica nenhuma. Não é mágica, simplesmente são métodos, né, recomendações, ou seja, métodos de manejo que você consegue trabalhar. Então, o piscicultor, ele acredita que o oxigênio, ele vem pelo volume de água, apenas pelo volume de água. E não, sabia que eles têm um funcionário, e não sabe disso, trabalha dia e noite, que é o caso aí dos organismos aquáticos presentes nessa água, até mesmo na água parada, que são, né, o fitoplâncton e o zooplâncton. Então, através da oxigenação, o fitoplâncton ele consegue, né, com CO2 dissolvido em água, ele consegue transformar em oxigênio. Então, é por isso que não tem tanta necessidade assim da renovação de água. Mas ela não é tão menos importante, tá? Então, isso pode ser super eficiente, só que depende da estrutura que o produtor possui, né? Qual é a estrutura ali do projeto dele. Queria recapitular alguns pontos que você traz aqui. Por exemplo, conhecer o sistema de produção possível na sua propriedade. Como que o produtor deve fazer isso? Qual é o primeiro passo? Comecei na atividade agora, ou já estou há algum tempo, mas nunca me atentei realmente a esses detalhes. O que é preciso observar? Exatamente, ótima pergunta. Então, o produtor ele tem que se atentar, né, fazer uma análise dos parâmetros químicos e físicos dessa água e analisar a quantidade de água. Isso vai depender de um cálculo de vazão. A partir do momento que ele tem um resultado, ele vai determinar, né, o planejamento da piscicultura dele. Então, ele vai entender qual é a quantidade, né, de viveiros que ele pode construir, qual é a quantidade de água para renovação. Então, muitas vezes a renovação, ela se deve por quê? Por uma infiltração, evaporação. Então, é mesmo para suprir essa necessidade. Então, trabalhando com a quantidade exata de animal, você consegue, né, se adequar à realidade da produção. Essa renovação, a periodicidade disso, isso varia também? Isso varia, né? Então, geralmente, quando você tem um grande volume, né, a gente chama de biomassa, a quantidade de quilos de peixe presente naquele ambiente, nós devemos ter uma grande a renovação de água na quantidade de produção que nós temos. Exemplo, se você tem um sistema super intensivo, é claro que você vai precisar de um volume muito maior de água para que você dê um sistema adequado a ele, né? Ou seja, uma qualidade ali de produção para aquela piscicultura. Então, no caso, seria um grande volume, porque apenas a oxigenação vem dessa renovação. Entendi. Quando se fala manejo adequado e uso de estratégias para minimizar o uso da água, é o que você vai trazer daqui a pouquinho no bloco seguinte. É o que eu vou trazer daqui a você vai trazer de pouquinho para baixa ali? renovação de água. São as recomendações técnicas, que o produtor, seguindo as recomendações técnicas, caso ele, na propriedade, tenha essa realidade de produzir com baixa quantidade de água, porque não tem tanta disponibilidade de água, então, ele seguindo as recomendações técnicas, ele vai conseguir, né, produzir
e ter uma produtividade e uma lucratividade. Legal, a gente está aqui com a Laila trazendo todas essas dicas importantes para quem trabalha com esse perfil de piscicultura que ela detalhou aqui, e a busca que ela vai trazer nesse programa é justamente isso no próximo bloco, como você faz, o que você deve fazer para ser mais eficiente possível dentro da sua estrutura de piscicultura. A Laila está aqui comigo, continua comigo aqui, daqui a pouquinho a gente vai para um breve intervalo e já a gente retorna ao vivo aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, continue com a gente. Oi, gente, muito bom dia, que legal contar com a sua companhia nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe que desde o início de 2018 a gente está aqui semanalmente, sempre trazendo gente que tem conteúdo para lhe informar, levar conhecimento para você que está do outro lado da tela, e conhecimento esse que pode fazer sempre a diferença na sua atividade relacionada ao campo. Hoje, mais uma vez, um assunto muito bacana que eu tenho certeza que vai garantir boas informações para você, não apenas que é daqui de Mato Grosso, mas, claro, para todo o país. O foco hoje é piscicultura. Quem está aqui comigo pela segunda vez aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso é a Laila Amorim de Paula, que é zootecnista e, claro, faz parte do time de instrutores credenciados do Senar Mato Grosso. Laila, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, telespectador. Trago verdades, viu? Trago verdades, Trago. Muito bem, pessoal. Vamos ficar ligado porque hoje tem dicas muito legais e a Laila vai trazer orientações para o manejo mais eficiente dessa situação aqui. Olha, produção de peixes com baixa renovação da água em viveiros escavados. Fala um pouquinho sobre o que a gente vai ver aqui hoje, Laila. Sim, então, aproveitando aí, produtor, caso isso te interesse muito, já busca aí um papel e uma caneta e anota que tem bastante conteúdo interessante aí para vocês. Legal, tá bom? Vamos começar. Então, o Brasil, ele possui diversos sistemas de produção e um desses sistemas de produção muito utilizado, né, na piscicultura é a produção do sistema semi-intensivo. O que seria isso? É o sistema onde que você pode ter tanques, né, com baixa renovação de água e com tanques também de água estática, ou seja, sistema estático, água parada. Então, ele permite que você tenha desde um viveiro de 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, a um viveiro de 200 metros quadrados. Vai depender da necessidade, né, e da realidade aí da sua propriedade. Então, o uso de água na piscicultura, né, o quanto eu preciso de água para produzir, o quanto é o suficiente para aquela minha produção e a qualidade de água disponível. Será que eu tenho a quantidade ideal? Será que eu tenho a qualidade certa para a minha produção? E se é possível, né, produzir peixe com baixa renovação de água. Será que é possível? E as nossas recomendações técnicas. Por isso, anotem aí certinho que vem coisas interessantes pela frente. Legal, vamos lá então. Então, o sistema semi-intensivo é o sistema mais conhecido no Brasil, onde ele permite que você possa estar trabalhando com uma quantidade de água determinada na realidade da sua piscicultura, né? Então, uma das características mais utilizadas no sistema semi-intensivo, né, é não possuir a alta renovação de água. Então, o piscicultor ou o produtor, ele pode ter um equívoco de achar que para produzir peixe precisa de muita quantidade de água, né? E isso é muito relativo ao sistema de produção que você tem. E no sistema semi-intensivo permite que você tenha no máximo 10%, né, dessa troca de água total, é um 10% total, né, dessa troca de água. E isso pode permitir também que você tenha menos quantidade de água para a sua produção, para renovação, né, de água. E esse sistema também, ele tem tanto a possibilidade da renovação de água como um sistema estático, ou seja, água parada. Só para título de ilustração, então no máximo 10% do volume total de renovação seria um sistema semi-intensivo. Sistema semi-intensivo. Quanto que seria outro tipo de sistema? O outro sistema, ele vai aumentar a produtividade, ou seja, a quantidade de peixe, então ele vai precisar mais de um volume de água e até mesmo outro tipo de equipamento para melhorar a oxigenação, né? Então, com certeza, os outros sistemas é muito mais do que 10%, tá? Então, o benefício do sistema semi-intensivo é que ele permite que a propriedade que não tenha uma quantidade de água o suficiente para uma alta produção possa produzir com uma produção mais baixa. Legal. Então, outra característica é sem altas densidades de peixe, né? Não trabalhar com alta densidade, porque a partir do momento que você trabalha com uma alta densidade de peixe,
é claro que você vai ter o maior custo, tanto no volume de água e também na necessidade de outros equipamentos. Tá? Necessário monitoramento da qualidade da água, isso é extremamente importante. Não é pelo fato de ter baixa renovação de água que você vai deixar, né, de monitorar a qualidade de água. Então, isso é um dos meios mais importantes da piscicultura. E o fornecimento de ração. Quanto que eu tenho fornecer de ração? Qual é a quantidade? Eu forneço ou não forneço? Né? Então, nesse sistema, é necessário, sim, o fornecimento de ração. No próximo slide, você fala ali qualidade e disponibilidade da água, ou seja, isso vai depender também de cada propriedade, de cada cenário. Exatamente. Então, a fonte de água, né, água de rios, córregos, represa, açudes, minas e poços, e até mesmo a água de chuva, Patrone, você pode estar produzindo, né? Isso vai depender da realidade, né, da sua propriedade. Qual é a disponibilidade de água que você tem? Qual dessas fontes, né, você tem? Aqui mesmo, né, no caso da Baixada Cuiabana, aqui na capital, muita produção é feita com água de chuva e produz super bem. Mas é claro que tem os critérios, né, as recomendações técnicas a ser seguidas. Então, o uso da água na piscicultura, por conta da escassez hídrica, né, que acontece, é crescente no Brasil, as poucas pisciculturas, ela conta com uma disponibilidade alta de água. Então, isso acaba sendo o quê? Né, acaba que o produtor ele tem um equívoco entre a relação ao uso da água. Então, ele acredita assim, que para ter uma boa produção, ele precisa de um grande volume de água. E acaba até mesmo tendo um uso errado, né, desnecessário dessa água. Então, trabalhar com a água de forma correta pode ser também um sucesso da produção e ainda por cima diminuir os impactos ambientais. E aí vem aquela pergunta, né? É possível produzir peixe com baixa renovação de água? E muitos me perguntam, Patrone, onde está a mágica? Mas não tem mágica nenhuma. Não é mágica, simplesmente são métodos, né, recomendações, ou seja, métodos de manejo que você consegue trabalhar. Então, o piscicultor, ele acredita que o oxigênio, ele vem pelo volume de água, apenas pelo volume de água. E não, sabia que eles têm um funcionário, e não sabe disso, trabalha dia e noite, que é o caso aí dos organismos aquáticos presentes nessa água, até mesmo na água parada, que são, né, o fitoplâncton e o zooplâncton. Então, através da oxigenação, o fitoplâncton ele consegue, né, com o CO2 dissolvido em água, ele consegue transformar em oxigênio. Então, é por isso que não tem tanta necessidade assim da renovação de água. Mas ela não é tão menos importante, tá? Então, isso pode ser super eficiente, só que depende da estrutura que o produtor possui, né? Qual é a estrutura ali do projeto dele. Queria recapitular alguns pontos que você traz aqui. Por exemplo, conhecer o sistema de produção possível na sua propriedade. Como que o produtor deve fazer isso? Qual é o primeiro passo? Comecei na atividade agora, ou já estou há algum tempo, mas nunca me atentei realmente a esses detalhes. O que é preciso observar? Exatamente, ótima pergunta. Então, o produtor ele tem que se atentar, né, fazer uma análise dos parâmetros químicos e físicos dessa água e analisar a quantidade de água. Isso vai depender de um cálculo de vazão. A partir do momento que ele tem um resultado, ele vai determinar, né, o planejamento da piscicultura dele. Então, ele vai entender qual é a quantidade, né, de viveiros que ele pode construir, qual é a quantidade de água para renovação. Então, muitas vezes a renovação, ela se deve por quê? Por uma infiltração, evaporação. Então, é mesmo para suprir essa necessidade. Então, trabalhando com a quantidade exata de animal, você consegue, né, se adequar à realidade da produção. Essa renovação, a periodicidade disso, isso varia também? Isso varia, né? Então, geralmente, quando você tem um grande volume, né, a gente chama de biomassa, a quantidade de quilos de peixe presente naquele ambiente, nós devemos ter uma grande a renovação de água na quantidade de produção que nós temos. Exemplo, se você tem um sistema super intensivo, é claro que você vai precisar de um volume muito maior de água para que você dê um sistema adequado a ele, né? Ou seja, uma qualidade
ali de produção para aquela piscicultura. Então, no caso, seria um grande volume, porque apenas a oxigenação vem dessa renovação. Entendi. Quando se fala manejo adequado e uso de estratégias para minimizar o uso da água, é o que você vai trazer daqui a pouquinho É o no que eu vou bloco seguinte. trazer daqui que a você vai trazer pouquinho de para tópicos baixa ali? renovação de água. São as recomendações técnicas, que o produtor, seguindo as recomendações técnicas, caso ele, na propriedade, tenha essa realidade de produzir com baixa quantidade de água, porque não tem tanta disponibilidade de água, então, ele seguindo as recomendações técnicas, ele vai conseguir, né, produzir e ter uma produtividade e uma lucratividade. Legal, a gente está aqui com a Laila trazendo todas essas dicas importantes para quem trabalha com esse perfil de piscicultura que ela detalhou aqui, e a busca que ela vai trazer nesse programa é justamente isso no próximo bloco. Como você faz, o que você deve fazer para ser mais eficiente possível dentro da sua estrutura de piscicultura. A Laila está aqui comigo, continua comigo aqui. Daqui a pouquinho a gente vai para um breve intervalo e já a gente retorna ao vivo aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Continue com a gente.